Bom, o exemplo 8.11, a roda de aço de 10 kg, mostrada na figura, tem raio de 100 mm e repousa sobre o plano inclinado feito de madeira macia. Se o ângulo θ for aumentado, de modo que a roda comece a rolar pelo declive com velocidade constante, quando esse ângulo θ for 1,2 graus, determinar o coeficiente de resistência ao rolamento. Então eu já deixei pronto aqui a primeira parte, que é um pedaço do diagrama de corpo livre. Então, desenhei aqui a roda e o plano inclinado. Quais são as forças que tem aqui? Então, a força principal, na verdade, a única força que tem aqui é a força peso. Então, a única força que tem aqui é a força peso da roda. Então, essa roda, ela tem uma massa de 10 kg. Então, a força peso vai ficar 98,1 newtons, né? Que é 10 vezes 9,81 metros por segundo ao quadrado. O raio da roda é 100. O raio é 100 milímetros. E o ângulo θ é 1,2 graus. Então, o que a gente faz aqui? Eu vou colocar aqui, ó, perpendicular ao plano, um sistema de coordenadas aqui para a gente conseguir decompor essa força peso. Então vai acontecer o que? Essa força peso, ela vai ter uma componente no eixo, vamos dizer que a gente vai fazer um sistema de coordenadas aqui, um y' e um x'. Então vai ter uma coordenada em cima do x', então vai ser um componente do peso x', e uma coordenada no y'. E a força normal. Só que a força normal, ela não pega exatamente em cima do centro aqui, né? A força normal, como esse cara tende a descer, a força normal, ela vai inclinada um pouquinho aqui. Então essa aqui seria a reação normal. Ele vai ficar numa distância que é o próprio coeficiente de resistência ao rolamento, que é o A. Então, isso aqui é o A que a gente tem que descobrir. Então, como é que vai ficar? Para esse caso aqui, a gente vai fazer as equações de equilíbrio. Eu vou fazer aqui, então, em torno do ponto zero. Então, em torno do ponto zero, aqui, ó, eu vou montar a equação de equilíbrio de momentos. Então, como é que vai ficar aqui, ó? Eu vou fazer um somatório de momentos em torno de O, em torno do zero, que é igual a zero. Então, como é que vai ficar aqui, ó? Vai ter as duas componentes, a componente em x, positivo, então vai ficar wx' positivo, vezes a distância, né? Que a distância, se o raio é 100, essa distância aqui também é 100 milímetros. Vezes 100 milímetros, e o y', a componente y', menos, então, wy' vezes a distância, que nesse caso aqui é a própria distância A. Isso aqui é igual a zero. Eu vou colocar aqui, ó, esqueci de colocar antes, o ângulo θ, ele está aqui, ó. Aqui está o ângulo θ, né, que é o mesmo ângulo que está aqui embaixo. Então, eu vou decompor aqui já a força peso. Então, a força peso em x vai ficar W vezes seno de 10 graus vezes 100 milímetros, menos a força peso ali, que é W vezes a componente em y, é cosseno de 10 graus vezes a distância A, tudo isso é igual a zero. E aí, dá para isolar o A, ó. Então, vai ficar componente W, peso vezes seno de 10 graus, vezes 100 milímetros, é igual ao peso, vezes cosseno de 10 graus, vezes A. E aí a gente faz o seguinte, então, o coeficiente de resistência ao rolamento A é igual ao peso, vezes o seno
de 10 graus vezes 100 milímetros dividido pelo próprio peso vezes cosseno de 10 graus. E aí fica fácil porque é só cortar aqui, ó. Corta o peso com o peso. E a gente vai ter que o coeficiente A é igual a tangente de 10 graus vezes 100 milímetros. Então, fazendo o cálculo, né, eu já fiz o cálculo antes aqui, esse coeficiente A vai dar 2,09 milímetros. E esse vermelhinho aqui tá fraco, né? O vermelho tá sempre fraco. Fazer o quê? Isso aí, galera. Valeu, até mais.